Em 100 homens que vão ao hospital para consultas de rotina, pelo menos 10 deles têm infecção urinária. Isso significa dizer que a infecção urinária é muito mais comum em mulheres do que em homens. Dificilmente o homem vai adquirir a infecção urinária, mas se porventura ele chegar a adquirir, é porque alguma coisa não está bem no seu organismo. Observando a anatomia masculina, vamos ver que o homem tem uma uretra muito comprida, até porque a uretra do homem pode medir de 5 a 15 centímetros, dependendo do tamanho do pênis. E essa estrutura ou tamanho da uretra masculina dificulta a penetração ou invasão das bactérias causadoras da infecção urinária. Essas bactérias elas podem até chegar a invadir a uretra, mas dificilmente elas vão chegar a causar a infecção. Apesar de ser uma doença muito comum em mulheres e raramente encontrada em homens, existem alguns fatores que podem influenciar os homens a contrair a infecção urinária. Analisemos os seguintes fatores. Problema na próstata. Algumas condições médicas, como a hiperplasia benigna da próstata, podem dificultar o esvaziamento complexo da bexiga, aumentando o risco da infecção. Professor, e o que é uma hiperplasia? Hiperplasia. Bem, a hiperplasia benigna da próstata é compreendido como um aumento não cancerígeno da glândula prostática. É muito comum em homens a partir dos 50 anos. Essa condição resulta do aumento do número de células na próstata. Ela é frequentemente estimulada pela testosterona. O que acontece na verdade é que a próstata ela aumenta de tamanho e esse aumento pode comprimir a uretra e causar dificuldades urinárias. O segundo fator podia ser baixa ingestão de líquido. Ingerir pouca água é bastante perigoso, porque isso pode concentrar a urina e facilitar o risco da infecção. Quanto mais vezes o homem ingere água, mais vezes ele vai urinar. E quanto mais vezes urinar, mais ele vai esvaziar a bexiga. E quanto mais esvaziar a bexiga, maior é o risco de não contrair a infecção. Porque esta concentração faz com que as bactérias tenham um ambiente propício para causar a infecção. Um outro fator podia ser algumas condições médicas. Pessoas com diabetes, doenças neurológicas e insuficiência renal crônica comprometem o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema responsável por defender o nosso corpo contra elementos invasivos, ou seja, elementos estranhos que emigram no nosso organismo para nos causar danos. Obviamente, essas bactérias quando entram no nosso organismo, se encontrarem o nosso organismo sem defesa ou com uma defesa fragilizada, maior será o risco de elas causarem infecção urinária. O outro fator que não podemos nos esquecer é a práticas de relações sexuais. Bem, na verdade, essa tem sido uma das principais causas através dos quais alguns homens adquirem a infecção urinária. É importante situar-vos de que a prática sexual a que me refiro nesse trecho é a prática sexual anal sem proteção. A prática sexual anal sem proteção, elas podem introduzir as bactérias diretamente no trato urinário. Na medida em que o pênis vai invadindo o ânus feminino, as bactérias vão entrando diretamente através do propulso na uretra e aí elas podem facilmente causar a infecção urinária, especialmente se este homem não urinar depois de terminar o ato sexual. Outro elemento seria a falta de higiene ou a higienização inadequada por parte de alguns homens. Eu podia afirmar assim que a maioria dos homens que contraem a infecção urinária não tem boa higiene pessoal. Digo isso porque depois da prática sexual anal, a falta de cuidados pessoais tem sido o segundo principal motivo através do qual os homens adquirem infecção urinária. Quanto mais desleixado for o homem com relação à sua higiene pessoal, maior o risco da contaminação da infecção urinária. O último fator que eu podia descrever aqui é segurar a vontade de urinar por muito tempo. Segurar a vontade de urinar por muito tempo pode criar um acúmulo de urina na bexiga. Como disse anteriormente, isso pode ajudar a concentrar a urina e criar um ambiente propício para a infecção urinária. É importante que eu vos esclareça que, diferente das mulheres, a infecção urinária em homens, se não for tratada adequadamente, pode acarretar consequências a longo prazo. Consequências como infecções crônicas, formação de cálculos infecciosos, inflamação da próstata, cicatrizes renais e resistência bacteriana. Por isso, é recomendável tratar e diagnosticar o mais rapidamente possível a infecção urinária em homens, seguindo as orientações médicas.